oftalmologista, sou fellow do Serviço de Retina da Escola Paulista de Medicina e hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre retinopatia diabética, que é um tema muito importante na oftalmologia, principalmente para nós que somos retinólogos, porque é a maioria dos pacientes do nosso ambulatório. Então, assim, diabetes é um problema de saúde pública, né, como a gente sabe, e principalmente para a retina, se a gente não trata precocemente, as consequências posteriores são cada vez mais difíceis de serem manejadas, levando até a cegueira. Então, a diabetes é a principal causa de cegueira legal em adultos de 20 a 64 anos nos Estados Unidos, e o risco de desenvolver a doença, a retinopatia diabética, aumenta com a idade e com o tempo de duração da diabetes. Os pacientes diabéticos, eles têm 25 vezes mais chance de ser cegos, de se tornarem cegos, do que os pacientes não diabéticos. Então, esse estudo é um estudo grande, epidemiológico, que estudou por meio da acuidade visual, da medida da hemoglobina glicada e por meio de retinografias do fundo de olho, a progressão da retinopatia diabética e os seus fatores de risco. E uma coisa muito interessante é que eles viram que no diabetes tipo 1, né, 99% dos pacientes vão desenvolver a retinopatia diabética após 20 anos da doença. E desses, 50% após 25 anos vão ter a forma mais grave da diabetes, que é a retinopatia diabética proliferativa. Já nos diabéticos tipo 2, 60% dos pacientes vão desenvolver retinopatia diabética após 20 anos da doença, e após 25 anos da doença, cerca de 25% vão desenvolver a forma mais grave, proliferativa da doença. Então, qual que é a patogênese da doença? Por que a diabetes causa tanta lesão no olho assim? Então, a gente sabe que a exposição crônica à hiperglicemia, ela leva a alterações bioquímicas e fisiológicas que promovem o aumento do estresse oxidativo, né, e a liberação de radicais livres, que vão alterar especificamente os capilares da retina. E essas alterações estão intimamente relacionadas com a degeneração e perda dos pericílios. E o que são os pericílios? São células mesenquimais, né, que ajudam na função contrátil dos vasos. Então, se a gente tiver alteração na função contrátil dos vasos, logo a gente vai ter uma série de efeitos em cascatas que vão levar às alterações que a gente vê no fundo de olho. Um outro ponto seria o dano endotelial, que leva ao espessamento da membrana basal. E essas duas vertentes vão levar à isquemia e a uma porção de outros fatores que a gente vai explicar posteriormente. Então, essa degeneração e perda dos pericílios vai levar a enfraquecimento da parede capilar, já que ele faz parte dessa função contrátil, vai levar ao vazamento do plasma, né? O vazamento do plasma vai levar a alteração, ocorre, na verdade, devido à quebra da barreira hematorretiniana, né? Isso vai levar ao edema, que clinicamente vai levar a exudatos duros, que a gente vai ver no fundo de olho. Também esse enfraquecimento da parede capilar vai causar dilatação, que são os microaneurismas, que são a primeira alteração que a gente vê na retinopatia diabética, podem levar também à presença de hemorragias intrarretinianas. Esse dano endotelial e espessamento da membrana basal, eles também, cronicamente, podem levar à diminuição do fluxo capilar com a má perfusão. E isso, imagina, cronicamente, se eu tenho muita isquemia, o que vai acontecer? Eu vou começar a produzir fatores de crescimento, como, por exemplo, o VEGF. E esse VEGF vai começar a dar alterações vasculares, como presença de shunts arteriovenosos, irmas, que são alterações microvasculares, né? Ou também, em casos mais avançados, pode levar à proliferação fibrovascular. E se eu tenho a presença de isquemia crônica, o que acontece? O próprio corpo tende a encontrar um meio de suprir essa necessidade. Então, ele vai começar a formar neovasos, que são vasos novos, finos, e que podem levar tanto a retinopatia diabética proliferativa, que nada mais é do que a presença desses neovasos, ou até esse vaso pode chegar até o segmento anterior, dando rubeoses írides, que são esses neovasos no segmento anterior, como a gente consegue ver aqui na foto. Então, aqui nesse vídeo a gente consegue ver uma animação do capilar. Imagina que a gente tem um capilar e a gente teve um dano nesse capilar, que vai aumentar a permeabilidade. Então, vai começar a vazar proteínas para o meio extracelular, levando ao edema, né? Isso tudo vai ativar fatores de crescimento como interleucinas, TNF-alfa, VEGF, levando ao dano celular. E quais que são os maiores fatores de risco para a retinopatia diabética? Primeiro é o tempo
de duração da diabetes. O paciente que tem 20 anos de diabetes tem maior chance de ter retinopatia diabética do que aquele que tem 1 ano. Segundo fator é o tabagismo, porque pensa, a gente já explicou que a diabetes tem muito a ver com a hipóxia tecidual. O tabagismo também leva à hipóxia tecidual, então esse é um fator de risco importante. A dislipidemia também é um fator que a gente deve levar em consideração, bem como a hipertensão arterial. A nefropatia diabética, ela ocorre concomitantemente à retinopatia diabética. Geralmente, quando o paciente já tem acometimento do rim, é porque ele também já deve ter acometimento da retina e vice-versa. E um marcador bem fidedigno é a microglominura. Acima de 200, ela é um marcador para o aparecimento de retinopatia diabética. E se a gente trata esse paciente adequadamente para essa nefropatia, a gente até consegue regredir um pouco essa progressão e a questão da retina também. Um outro fator de risco que a gente tem que tomar muito cuidado é a gestação. A gestação, a gente sabe que os hormônios de GH e cortisol, eles são hiperglicemiantes, né? Então, o paciente que já tem diabetes, a gente tem que ficar de olho. Porque o risco de progressão está associado diretamente ao quanto de acometimento da retina a paciente já tinha na pré-gestação. Então, por exemplo, um paciente que não tinha nenhuma alteração da retina no fundo de olho, quando engravida tem 10% de chance de desenvolver uma retinopatia diabética. Já aquela que tem uma retinopatia diabética não proliferativa leve, tem chance de 21% de piorar essa retinopatia. Enquanto aquelas que têm já retinopatia severa, tem chance de 55% de piorar essa retinopatia. Então, as grávidas devem ser acompanhadas de perto. E qual que é a clínica desses pacientes? A grande maioria deles são assintomáticos, não sentem nada, tem algumas alterações leves no fundo de olho. E aí, alguns já chegam com queixa de baixa de visão. O que pode dar queixa de baixa de visão? Ou é edema macular, porque extravasou na mácula, que é a parte central da visão. Então, ele começa a ter alterações como micropsia. O que é isso? É a diminuição do tamanho dos objetos por conta do edema macular, ou então metamorfopsia, que a gente consegue ver aqui na imagem, os objetos começam a ficar tortos por estar acometendo na mácula, entendeu? E isso pode levar a sintomas e o paciente pode procurar a gente ativamente por conta dessas queixas visuais. A baixa visão também pode ser causada por sangramentos que deram na retina por conta da retinopatia diabética, mas a gente vai discutir um pouquinho disso mais lá na frente. E esses mecanismos, como eu expliquei, pode ser tanto por edema macular diabético, que ocorre pelo vazamento capilar, né, pelo extravasamento do plasma, quanto por isquemia capilar, que a gente consegue ver aqui. A gente, fisiologicamente, já tem uma zona avascular na fóvea, que é essa região daqui. E quando o paciente é diabético, ele tem um risco aumentado de ter uma isquemia capilar, justamente por aqueles fatores que a gente já explicou, de dano endotelial, de espessamento da membrana basal. Então, essa isquemia macular, que é irreversível, ela também causa baixa de visão. E outra causa seria a própria neovascularização, porque essa neovascularização pode sangrar, pode dar hemorragia vítrea, pode dar descolamento de retina tracional, ou então pode dar até glaucoma, que podem levar a sequelas de isquemia retiniana e perda de visão. Então, como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é feito no exame de biomicroscopia de fundo, mapeamento de retina. Então, no próprio exame a gente consegue visualizar que o paciente tem alterações no fundo de olho, tem edema macular. Mas a gente tem ferramentas que também auxiliam no diagnóstico, que são o OCT, que é tomografia de coerência óptica, que nada mais são do que imagens como se fossem cortes histológicos da retina, que a gente consegue ver as camadas da retina. A gente usa muito para avaliar edema macular. Na verdade, nem tanto avaliar, porque a gente consegue avaliar isso no exame de biomicroscopia do fundo, mas para principalmente avaliar o tratamento que é realizado, se o edema diminuiu ou não, quantas micras diminuiu, quantos cistos que tem. Então, o OCT é uma ferramenta muito útil hoje no edema macular. E a angiofluoresceinografia, que é um exame de retinografia de fundo com contraste. A gente usa um contraste para avaliar áreas em que a barreira retiniana está alterada. Então, por exemplo, quando eu tenho neovasos, eu consigo avaliar que nas fases finais do exame eu tenho vazamento de contraste. Ou então, eu consigo avaliar áreas de má perfusão capilar. Então, esse é um exame muito importante também no paciente diabético, até para a gente programar tratamento.
Então, a gente consegue ver aqui por essas tabelas que o próprio exame clínico já consegue dar conta da maioria dos casos. Essas ferramentas são só para ajudar a gente em termos de tratamento. Então, aqui a gente tem um paciente, por exemplo, com retinopatia diabética, que tem presença de microaneurismas, de hemorragias em chama de vela, hemorragias em ponto borrão, e a gente consegue ver na angiofluorescinografia que ele tem áreas de hipoperfusão por bloqueio, pela própria hemorragia, a gente vê essa imagem mais pretinha, tá? Essas imagens branquinhas são hiperfluorescência pelo próprio microaneurisma, tá bom? E aqui em fases tardias a gente consegue ver, por exemplo, que tem um vazamento na região da mácula. Então vamos começar falando da retinopatia diabética não proliferativa. A retinopatia diabética não proliferativa é a forma, vamos dizer assim, menos grave, porque a doença vai estar restrita apenas à retina, ela ainda não passou a camada da membrana limitante interna, que nada mais é a camada mais interna da retina, que isso quer dizer que ainda não chegou no vítreo, tá? Então, a doença está restrita à retina. Então, o primeiro achado que a gente vai ter da retinopatia diabética não proliferativa leve são os microaneurismas, que são dilatações vasculares, né? Como a gente consegue ver. Aqui a gente consegue ver vários microaneurismas, tá bom? E na angiofluorescinografia a gente vê vários pontos hiperfluorescentes, tá certo? O segundo achado, ele condiz com o extravasamento do plasma, né, que a gente vai ter o acúmulo de lipoproteínas. Então, aqui a gente tem vários exudatos duros que correspondem a acúmulos de lipoproteínas. E se eu tiver vazamento, o que é mais provável que esses exudatos estejam indicando? Que tenha um edema macular. Tá? Então, aqui na angiofluorescinografia, a gente consegue ver que tem um edema macular num padrão petaloide por conta das fibras de Henle, da disposição delas. Tá? Mas isso é muito específico, vocês não precisam saber muito. E no OCT, a gente consegue ver que aquele corte histológico que eu comentei com vocês, a presença de vários cistos intrarretinianos, principalmente camada plexiforme externa, e essa ferramenta vai ser muito útil para a gente avaliar a resposta ao tratamento do paciente. Em casos mais crônicos, às vezes esse edema até regride, mas os exudatos eles ficam cronicamente na retina, a gente consegue ver bem pelo OCT. Um outro achado seriam as hemorragias intrarretinianas. As hemorragias, elas podem diferir quanto à localização delas na retina. Então, por exemplo, se eu tenho hemorragia na camada de fibras nervosas, que é mais interna, quando eu falo interna é porque está mais perto do vítreo, tá? Quando eu falo mais externa, tá? É que está mais perto da coroide. Então, se eu tenho uma hemorragia na camada de fibras nervosas, eu chamo ela de hemorragia em chama de vela, porque a conformação dela realmente parece uma chama de vela. Se eu tenho uma hemorragia mais profunda, nas camadas plexiforme externa, por exemplo, eu tenho as hemorragias em ponto borrão. Um outro achado podem ser as manchas algodonosas, que querem dizer que tem uma isquemia nessa região. Então, aqui a gente tem várias manchas algodonosas que correspondem a essa área de isquemia. Uma outra também alteração da retinopatia diabética não proliferativa são as IRMAs, que são anormalidades microvasculares intrarretinianas. São essas alterações aqui. Às vezes é um pouco difícil diferir elas de neovasos, até mesmo para nós que somos retinólogos. E a diferença entre ela e o neovaso é que o neovaso ele já vai em direção ao vítreo. Então, às vezes, no exame a gente consegue avaliar isso. Mas uma ferramenta que a gente pode usar seria a angiofluorescinografia, porque no neovaso a gente já tem um aumento da permeabilidade capilar, então a gente vai ter o vazamento tardio da angiofluorescinografia, na angiofluoresceína, tá bom? Então, a IRMA aqui a gente consegue ver que são anormalidades microvasculares, tá certo? E ela não vaza na angiofluorescinografia. A gente consegue ver IRMAs, consegue ver microaneurismas, aqui mais periféricos, áreas de má perfusão. Tá? Outra alteração seriam as anormalidades venosas, tá? O looping venoso, como a gente pode ver, é realmente um looping que o próprio vaso dá, e beading venoso, ou vasos em rosário, em ponta de rosário, ou arrosariamento venoso. É como se fosse um rosário mesmo de um terço, a gente consegue ver que tem dilatações irregulares dos vasos retinianos. E também pode ter um indicativo de que a gente tem uma retinopatia diabética não proliferativa severa, são áreas de má perfusão capilar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma área de má perfusão capilar, e é interessante que, geralmente, perto dessas áreas, a gente tem bastante microaneurismas.
Aqui a gente consegue ver bem o arrosaramento venoso, vasos em conta de rosário que a gente comentou, tá certo? E agora falando um pouquinho da retinopatia diabética proliferativa. O que torna ela proliferativa? É que ela ultrapassou a retina e agora ela já passou da membrana limitante interna, que é aquela camada que eu comentei com vocês, e ela já foi em direção ao vítreo. Então, o marco da retinopatia diabética proliferativa é a formação de neovasos. Tá? Então, os neovasos, eles têm vários estágios e eles geralmente iniciam com vasos bem finos, sem tecido fibroso, e eles estão formando como se fosse um andaime, vamos dizer assim, para hialoide posterior. A hialoide posterior, ela está entre o que separa o vítreo, tá, da retina. Então, o primeiro estágio, ele tem vasos finos, sem tecido fibroso, como eu falei com vocês, formando um andaime. Depois, os vasos começam a crescer de tamanho, de extensão, tá? Aumentam o componente fibroso, e aí ele começa a ficar cada vez mais grave o quadro. De forma que ele chega a esse estágio, pode chegar a esse estágio, aumentando o componente de fibrose, tá bom? E até regredir nesses neovasos. Aqui a gente consegue ver uma angiofluorescinografia que o neovaso ele vaza. Isso aqui que eu comento que é vaso, que vaza na verdade, porque ele tem uma irregularidade das bordas, fica como se fosse um aspecto de borramento. Então aqui a gente tem a presença de neovaso de disco, né? A gente consegue ver bem claramente. E é muito importante que a avaliação seja muito bem feita, porque dependendo da extensão desse neovaso de disco na papila, a gente vai determinar se a retinopatia diabética proliferativa é de alto risco ou não. Então, se ele acomete 1/3 do disco, se ele acomete menos. Eu sei que a chance desse paciente evoluir para uma forma grave é cada vez pior. Aqui a gente tem neovasos extradiscais, ou neovasos de retina, ou ainda chamados de neovaso elsewhere, em inglês, né? Então, aqui a gente tem presença de vários neovasos, arcada temporal inferior, arcada temporal superior, mas aqui em cima também temos neovasos de disco, a gente consegue ver que é um quadro bem florido. Aqui mais periférico também, mais neovasos. Então, isso indica pra gente que realmente o paciente não tá indo bem. Tá? Da parte sistêmica, eu sempre falo para o paciente, se o olho vai mal, o corpo vai mal. Então, se o paciente está nesse estágio, isso quer dizer que a diabetes não está de forma nenhuma controlada. Tá? Na angiofluorescinografia, então, a gente tem um vazamento tardio na área desses neovasos. Tá? Isso aqui é uma hemorragia que faz bloqueio na área de angiofluorescinografia, mas isso tudo é vazamento por neovaso. E o que pode acontecer? Esses neovasos eles são tão finos que, às vezes, eles podem sangrar. E aí, quando eeles sangram, eles podem dar hemorragia vítrea ou hemorragia pré-retiniana, hemorragia subhialóide, como a gente consegue ver aqui. Hemorragia vítrea, que a gente consegue avaliar aqui, é uma queixa muito interessante no consultório, porque às vezes o paciente é diabético, nunca fez um fundo de olho, e aí diz que enxergava perfeitamente e do nada parou de enxergar. E isso é muito frequente nos pacientes com hemorragia vítrea, porque provavelmente já tinha alguma coisa lá no fundo de olho, nunca tinha dado sintoma, ou então dava uma baixa de visão leve que o paciente acabava não percebendo, e quando sangra, aí o paciente realmente chega a uma visão bem baixa. Tá? E aí, quando tem regressão dos neovasos, a gente pode ter uma proliferação fibrosa, como a gente pode ver aqui. Tá? Essa proliferação fibrosa, a gente tem que ter muito cuidado, porque se ela continuar a progredir, ela pode até tracionar a retina, no meu caso aqui, e a gente vai ter um descolamento de retina tracional. Ela puxa a retina e causa descolamento de retina tracional. Diferente do descolamento de retina regmatogênico, que a gente chama, que é aquele que é de uma hora para outra, baixa de visão súbita, com mosca de volante, flash de luz, é diferente. Esse aqui é causado por tração. É uma retinopatia diabética de longa data que foi machucando o olho por muito tempo. Então, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é que, principalmente pacientes do SUS, muitos deles já chegam nesse estágio de descolamento de retina tracional e às vezes é tão grave que nem cirurgia não consegue resolver, porque a gente sempre tem que pesar riscos e benefícios, né? Às vezes o risco de operar não vale a pena, porque o paciente pode até piorar a visão devido ao tempo cirúrgico grande e tudo mais. Então, a cirurgia desses descolamentos de retina tracional são bem desafiadoras, porque a gente tem que segmentar um plano entre a retina e a fibrose, tem que ser uma coisa muito delicada, senão pode rasgar a retina junto. São cirurgias extremamente difíceis, até para o cirurgião de retina, quando estão em estágios avançados, e às vezes a gente se depara com casos que já são inoperáveis, não tem mais muito que possa fazer para o paciente.
E uma coisa que eu falo muito no ambulatório para os pacientes, aprendi com colegas meus lá da Escola Paulista, é que às vezes para o paciente é muito difícil explicar que a gente não vai fazer nada por esse olho, né? Então o que, que a gente fala? A gente fala que a retina é como se eu tivesse grudado um chiclete num guardanapo. E eu tivesse embolado esse guardanapo. E aí eu conto pro paciente, falo assim, quanto tempo o senhor tem diabetes? Ele fala 20 anos. Eu digo, imagine eu deixar esse chiclete no guardanapo embrulhado há 20 anos. E agora eu tenho que tirar esse chiclete do guardanapo sem rasgar. Entendeu? É exatamente isso a cirurgia de retina, em termos, né, grosseiros, mas eu tenho que descolar essa fibrose sem rasgar a retina. Então, às vezes, esse caso é tão grave que é extremamente difícil, a gente não vai conseguir sem causar muito dano. Então, de uma forma grosseira para vocês entenderem, quando chega nesse estágio é porque realmente, assim, a chance do paciente ter outros eventos cardiovasculares, como infarto, AVC ou até morte, é muito grande. E esse paciente também, esse neovaso pode migrar e pode ir até o segmento anterior, dando neovasos de bordelete de íris e neovasos de ângulo, que pode até fechar e dar glaucoma neovascular, que também é outra complicação muito grave da retinopatia diabética. Tá? Então, aqui, para resumir os tipos de retinopatia diabética para vocês entenderem, então, falando primeiro da retinopatia diabética não proliferativa, né? A gente tem aquele paciente que tem a doença restrita à retina. Então, a gente alterou apenas os vasos da retina, como a gente mostra aqui, né? Então, o paciente vai ter presença de microaneurismas, vai ter hemorragias, exudatos duros, extravasamento do plasma, causando edema macular. E a visão do paciente começa a ficar borrada se ele começar a ter edema macular, porque vai acometer a região central da visão, né? A mácula, a fóvea, na verdade. Já no paciente com retinopatia diabética proliferativa, desculpa, esse acometimento da diabetes já passou da retina, então ela já está em direção ao vítreo. Os neovasos saem da retina e vão em direção ao vítreo. Então o caso já está ficando cada vez mais grave, né? Aqui a gente consegue ver os neovasos na retina, causando sangramentos, e aí em fases mais tardias causam fibrose, que podem levar ao descolamento da retina, que é o que a gente estava comentando ainda há pouco. E a terceira coisa que pode dar, então aqui, quer dizer, desculpa, pode dar descolamento da retina, né? Pode levar até a cegueira total desse paciente. E a outra coisa que também pode dar baixa de visão seria o edema macular diabético, né? O edema macular diabético ocorre por extravasamento do plasma. Tem até uma classificação para isso, mas vocês não precisam saber, que ele pode ser clinicamente significativo ou não, tá? Vai levar à elevação da retina com a presença de cistos. E o paciente vai queixar de baixa visão, principalmente na região central, ou então a presença de metamorfopsia, que é essa alteração na forma, ou perda de campos pontuais, ou até diminuição no contraste, ou tudo junto. Tá certo? Esse talvez seja o slide mais importante da aula, que é uma coisa que cai até em prova de residência, tá bom? Então, é a classificação ETDRS da retinopatia diabética. Então, primeiro eu vou falar sobre a retinopatia diabética não proliferativa, tá? Lembrando que proliferativa é igual a neovaso, tá? Então, se eu não tenho nenhum achado no exame do fundo do olho, o paciente não tem retinopatia diabética, tá? Agora, se eu acho microaneurismas no fundo de olho, esse paciente tem uma retinopatia diabética leve e ele tem o risco de evoluir de 1% no ano para uma forma proliferativa, tá bom? Pulando um pouquinho para a retinopatia diabética severa, tá? Para eu classificá-la como severa, eu preciso ter pelo menos um dos achados, ou seja, um ou outro, não precisa ter os três. E a gente chama de 4-2-1. O que é isso? Eu vou ter a presença de hemorragia nos 4 quadrantes, isso quer dizer quadrante superior, inferior, nasal e temporal, tá? Vou ter hemorragias em 4 quadrantes, ou presença de venous beading, que é aquele vaso em rosário ou looping venoso em 2 quadrantes. Então, 4, 2 e 1 seria a presença de IRMA, que são aquelas anormalidades intrarretinianas microvasculares, tá? Então, eu preciso ter um desses para classificar como retinopatia severa. A muito severa nada mais é do que a presença de mais de um desses fatores. Então, se eu tiver hemorragia nos 4 quadrantes mais uma IRMA, eu vou ter uma retinopatia diabética não proliferativa muito severa.
E a chance dela evoluir para uma proliferativa é de 45% no ano. E a retinopatia diabética não proliferativa moderada nada mais é do que a presença de alterações que não são nem severa e nem leve. Ou seja, se eu tiver hemorragia, por exemplo, em 2 quadrantes e microaneurismas, esse paciente vai ter uma retinopatia diabética não proliferativa moderada. Se eu tiver, por exemplo, a presença de um looping venoso, vai ser uma retinopatia diabética não proliferativa moderada, tá bom? Então, é tudo que não preenche critério para uma doença severa, mas que não é só microaneurisma. E a retinopatia diabética proliferativa, tá? A precoce, ela não preenche critérios de alto risco, que é o que eu vou comentar já já com vocês. Mas ela tem chance de 75% de progredir para alto risco em 1 ano. Então, esse paciente, ele tem que ser tratado, tá bom? Tanto da parte sistêmica quanto da parte ocular. E como que eu classifico a retinopatia diabética proliferativa de alto risco? Primeiro critério seria ou a neovascularização de disco com mais de 1/3 da área da papila, então é como se eu dividisse a papila em 3. Se eu tiver um pouquinho mais de 1/3, eu já tenho uma proliferativa de alto risco. Qualquer neovaso de disco, ou seja, não precisa ser mais que 1/3, com a presença de hemorragia no vítreo ou hemorragia pré-retiniana, ou então a presença de neovaso elsewhere, que é aquele neovaso na retina, em mais de metade da área papilar com hemorragia vítrea ou pré-retiniana. Tá? E a gente classifica como doença ocular diabética avançada aquelas que já têm uma hemorragia vítrea persistente, porque às vezes o paciente só teve um episódio, mas nos pacientes diabéticos, principalmente aqueles crônicos não tratados, eles têm hemorragia vítrea de repetição, tá? Ou descolamento de retina tracional ou glaucoma neovascular. E como eu já comentei com vocês, esses que já têm diabética ocular avançada, essa forma, eles têm alto risco de ter outros eventos cardiovasculares associados. E como que a gente trata? A gente tem algumas modalidades, mas a principal é tratamento clínico, tratamento do diabetes, controlar o diabetes. Então, otimizar tratamento, fazer dieta, exercício físico, a gente tem que otimizar e trabalhar junto com o endocrinologista nesse ponto. Um tratamento que a gente pode lançar a mão seria a panfotocoagulação, que é a realização de laser. O laser nada mais é do que eu vou queimar o EPR, né? E para diminuir essa liberação de VEGF e não formar neovaso. Então, eu vou realmente queimar a retina. Eu queimo toda a periferia da retina. É óbvio que tem, vamos dizer assim, efeitos colaterais. Eu vou reduzir o campo de visão, mas para o paciente já estar nessa severidade que precisa de panfotocoagulação, é melhor que isso que seja feito e ele perca um pouco de campo de visão. Tá? Uma outra modalidade de tratamento seria a vitrectomia via pars plana, que é a cirurgia de retina, né? Então, para casos graves, a gente faz a cirurgia de retina, a gente entra no olho, segmenta a fibrose da retina, faz laser durante a cirurgia, tenta colar a retina de qualquer jeito, tá? E hoje o que é muito em voga são os tratamentos com anti-VEGF e corticoide. O anti-VEGF, como o próprio nome já diz, ele vai impedir a liberação desse VEGF. Então, é muito usado para edema macular diabético, assim como o corticosteroide, né? E hoje até existem alguns protocolos que falam sobre usar o anti-VEGF para neovasos, mas isso é uma discussão que acho que é muito aprofundada para a gente ter aqui. Então, quais são os fatores modificadores de risco sistêmico? Primeiro de tudo é o controle da glicemia, como eu já comentei. O alvo aqui é a hemoglobina glicada abaixo de 7. Tá? Um outro seria o controle da pressão arterial. A pressão alvo, de acordo com todos esses estudos que eu citei aqui para vocês, estudos assim que são famosos em relação ao manejo da diabetes até, como o KPDS, por exemplo, seria a pressão arterial abaixo de 13/8. O controle da dislipidemia e a redução do IMC. É importante ressaltar que os pacientes que controlam a glicemia, às vezes só de controlar, ele já consegue melhorar o edema macular diabético, por exemplo. Então, isso é fundamental e é a nossa base de tratamento. Então, o tratamento clínico a gente vai fazer para todos os pacientes. A panfotocoagulação a gente faz para os pacientes que têm uma retinopatia diabética proliferativa, ou seja, já tem neovasos, ou então aquele paciente que tem uma retinopatia diabética não proliferativa muito severa, que a gente sabe que dali para progredir para retinopatia diabética proliferativa é um espaço muito curto, então a gente já faz o laser. Ou então paciente com retinopatia diabética não proliferativa severa, que, por exemplo, não são muito assíduos ao consultório, moram longe e que a gente sabe que não vão acompanhar de perto, então às vezes a gente prefere fazer a panfotocoagulação para salvar esse olho, vamos dizer assim, do que manter acompanhando esse paciente.
A vitrectomia, a cirurgia é feita em casos de hemorragia vitredense ou persistente, descolamento de retina que envolve a mácula, o glaucoma de células fantasmas, algumas outras alterações que acho que a gente não precisa aprofundar. E o anti-VEGF corticosteroide que eu já comentei com vocês. Então aqui a gente tem um paciente que tinha bastante neovasos, né? A gente não vê ainda aqui nessa foto presença de descolamento de retina tracional ou fibrose. Então o que a gente fez para regredir esses neovasos foi realizar a panfotocoagulação em 360 graus. Então a gente consegue ver já aqui que os neovasos regrediram. E aqui eu trouxe um casinho só para vocês verem como que é o nosso dia a dia. Então, um paciente de 58 anos que queixava de embaçamento visual no olho esquerdo há 6 meses. Ele era diabético tipo 2 há 8 anos, negligenciou o tratamento. E no último ano referiu que começou a fazer controle intensivo para o diabético endócrino, com uso de hipoglicemia antivioral. Aí ele referia que a hemoglobina glicada era de 10,5, ou seja, muito além do que a gente gostaria, né? E no fundo de olho a gente conseguia ver que ele tinha a presença de microaneurismas, de exudatos duros temporais à mácula, a presença de algumas hemorragias, né, esparsas. No outro lado, mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho mais de exudatos, com diminuição do brilho foveal. No olho direito ele tinha a visão de 20/20, que é uma visão 100%, considerada 100%, e no outro olho 20/40, que era o olho da queixa. Então a gente vê que não é uma baixa de visão tão grave, mas o paciente já queixava de baixa de visão. Aí fizemos o OCT, e no OCT a gente conseguiu ver que no olho esquerdo ele apresentava alguns cistos, né? Apresentava exudatos, e a gente resolveu tratar esse paciente com um anti-VEGF para ver se conseguia reduzir. Primeiro, tratamos com anti-VEGF, não melhorou muito. Não é meu objetivo aqui discutir tratamento, é muito aprofundado, mas a gente consegue ver que ele já melhorou parcialmente com o tratamento de anti-VEGF. Porém, a hemoglobina glicada continuava alta, continuava 8,5. Então, a gente resolveu lançar a mão do Ozurdex, que é um corticosteroide que hoje é muito usado na nossa prática, e realmente a gente vê que os cistos sumiram, o paciente chegou com uma visão de 20/20, porém, a gente consegue ver que o que também ajudou além da medicação foi o controle adequado da glicemia. E aqui a gente consegue ver nesse gráfico que o valor da hemoglobina glicada está intimamente relacionado com a presença de retinopatia, né? Assim como a nefropatia, a neuropatia, enfim. Mas a gente consegue ver que a retinopatia é extremamente afetada, a retina é extremamente afetada se o nível de hemoglobina está alto. Tá? E aqui é como que a gente faz o manejo desses pacientes, né? Quando que eu devo fazer o fundo de olho? Que é uma coisa que, mesmo para quem não vai fazer oftalmo, é muito importante, que é saber também encaminhar para o colega. Então, se o paciente tem diabetes tipo 1, depois de 5 anos de diagnóstico, é importante que ele faça um mapeamento de retina anual. Já o paciente que tem diabetes tipo 2, é importante que, desde o diagnóstico, ele faça um mapeamento de retina anual, porque a qualquer momento ele pode ter o acometimento da retina. E nas pacientes grávidas, tanto tipo 1 quanto tipo 2, é importante que a gente acompanhe elas de perto. Desde o início dela, que ela engravidou, até ela ter o filho, a gente precisa acompanhar. Porque lembra que ela tem uma alta chance de virar diabetes, um quadro mais grave de diabetes no fundo de olho. Tá bom? E o segmento desses pacientes depende muito da classificação. Então, se eu tenho uma retinopatia diabética leve, eu vou acompanhar esse paciente a cada ano. Se eu tenho uma retinopatia diabética moderada, a cada 6 meses. Se eu tenho uma retinopatia diabética não proliferativa severa, ou então proliferativa ou edema macular, a cada 4 meses. Tá? Agora, se eu tenho um edema macular clinicamente significativo, estou tratando, eu preciso acompanhar mensalmente esse paciente para ver se ele está respondendo ao tratamento ou não. Tá? Então era isso, gostaria de agradecer o convite. Eu fiz o EPA, né? Então sou do Pará. Resolvi vir para São Paulo fazer minha residência na Santa Casa. Depois eu vim para a Unifesp fazer o Fellow de Retina. E se alguém tiver mais alguma dúvida sobre tanto diabetes quanto formação, dicas de residência, eu estou à disposição. Aqui está meu e-mail. E eu agradeço aos organizadores pelo convite. Obrigada.